Eu já estou aqui a postos com o José Antônio, que vai falar um pouquinho pra gente desse espaço, né? Onde a gente realiza sonhos. É bem isso, José Antônio. É isso aí. Nosso propósito é materializar em papel outros produtos, né? Outras matérias-primas. Papel é o início de tudo. Papel é o início de tudo, né? Na realidade, a gente começou como conviteria somente, ali por volta de 2006, 2007. E a partir daí a gente foi agregando novos produtos e hoje a gente tem uma gama bem diversa que atende justamente isso, materializar o sonho das nossas clientes, dos nossos clientes em todos os eventos que eles fazem. Gente, e eu disse que é a realização do sonho porque realmente a gente tem aquele ponto de partida e o céu é o limite porque a gente joga uma ideia para a equipe aqui da Personalize e aí vocês já estão vendo aqui ao lado tantas opções de convites, é só um pouquinho do trabalho que vocês já realizaram aqui no showroom que está em exposição. Isso aí, na realidade, assim, ó, aqui no showroom a gente tenta fazer uma seleção do que a gente tem de melhor e mais diferente, né? Porque a gente, com o passar do tempo, a gente aprendeu que quanto mais opções as clientes viam, mais confusas elas ficavam na hora de escolher. Então, sabe? Há pouco eu fiz um convite aqui na Personalize e quanto mais convites eu vi, eu disse, meu Deus, que difícil essa tarefa. Parecia tão simples, né? Exatamente. Mas quanto mais papéis diferenciados a gente vai olhando, mais difícil realmente. A gente tenta trabalhar sempre com o que tem de mais moderno, a nível de tendências, de cores, de papéis, de texturas, né? E isso acaba gerando, obviamente, uma grande oferta, né, de todos esses produtos, e às vezes as clientes acabam se confundindo. Não foi teu caso, tipo assim, ó, eu vejo tanta coisa que eu não consigo me escolher. Então a gente procura reduzir, separa por nichos, né, a parte rústica, clássica, corte laser, 15 anos, a gente separa alguns exemplos e a partir daí a gente começa a montar. Né? Aqui a cliente pode chegar, o cliente chega, ele customiza, ele pega o orçamento que ele tem e com certeza ele vai achar um produto dentro do orçamento dele. Seja ele de R$1 ou de R$30, ele vai achar aqui, com certeza. Questão de tempo para realizar um convite, por exemplo, para um casamento. Casamento. Bom, a gente trabalha sempre com um prazo de produção em torno de 10 a 15 dias. Tá? Alguns produtos, por exigir um acabamento diferenciado, alguma coisa assim, aumenta um pouquinho, 5, 10 dias a mais esse prazo. Mas normalmente fica entre 15 a 10 dias depois que aprovou o layout. O grande problema às vezes é aprovar o layout. Define o modelo, né? Aí a partir daí começa tudo, esse processo é tudo eletrônico, né? É tudo por e-mail. A gente tem um processo sistematizado já na nossa equipe de layout. Começa a troca de e-mails, define o layout e a partir daí aprovou formalmente o pedido, que a gente tem que ter a segurança também de que o cliente está ciente do que vai ser impresso, ele recebe provas virtuais, todos os arquivos exatamente do que vai ser impresso. No que ele nos dá o ok, a partir daí 15 dias está com o convite na mão e normalmente isso sai prontinho para entrega, eles já nos dão o nome dos convidados, o convite já vai personalizado prontinho para entrega. Pronto para a festa. Bom, esse é um ponto, os convites, vocês já viram um pouco nas imagens, mas a gente montou uma mesa, porque hoje tudo se sofisticou quando a gente se fala no evento. Não é só o nome da empresa que chama Personalize, mas os eventos estão cada vez mais personalizados, mesmo com um jeitinho de quem dá a festa. Aí a gente quer o quê? A gente quer taça personalizada, copo personalizado, plaquinha para tirar foto com os nossos convidados, com aquela frasezinha que tem tudo a ver com a gente. Exatamente. Tudo isso se faz aqui. Tudo. Inclusive esses kits maravilhosos para presentear, né, os nossos convidados, os nossos padrinhos, fazer um carinho especial. Exatamente. Vamos mostrar alguns? Vamos, claro. Olha esse kitzinho lindo, que é uma caixinha, vem toda fechadinha. Ela vem linda. fechadinha aqui, ó. Ela se abre. Aqui ela fecha. Entrega esse mimo
quando o convidado abre, o presenteado abre, aqui as três, vem três, aqui no caso vem 3 dragas, 3 pacotinhos de dragas ali. Uma delícia, mas poderiam ser sabonetinhos. Aí a gente pode colocar o que quiser. Eles fornecem a caixinha na cor que você quiser, na papelaria que escolher. Exatamente. Aí cada cliente vai fazer. Às vezes, para batizado, eles costumam botar tercinho, costumam botar uma foto da criança, uma medalhinha, alguma coisa assim. Uma graça. Bom, para os meninos, também tem aquele charuto. Às vezes a gente, não só para um momento assim de dar para um padrinho, mas às vezes a gente não tem o que dar para um homem. Exatamente, eu ia dizer, presente, muitas vezes a gente é procurado para presente de aniversário mesmo, uma coisa diferenciada. Pode mandar fazer uma peça, qualquer, a gente faz, tecnicamente a gente consegue produzir uma peça de qualquer produto aqui, entendeu? O que eventualmente, por exemplo, tu vai ter um custo mais elevado no valor unitário, mas por exemplo as caixas é muito comum, 1, 2, 3 caixas. A gente faz tranquilamente. E esse aqui foi colocado então um whisky, é isso? Um whisky e 2 charutos. 2 charutos, maravilhoso. Esse, olha, faz sucesso também. Muito adorei, né? Uma xícara. É uma xícara, isso aqui na realidade é um presente para as madrinhas, né? Para os bridesmaids, que já é uma tendência aqui, normalmente nos casamentos agora as madrinhas elas recebem da noiva uma paleta de cores dos vestidos para usar no dia. Aí então aqui ela fez os tons, aqui é os tons rosa, nude, que é feito do vestido das madrinhas. A gama de vestidos, uma caixinha, uma maneira chique, né? Cada madrinha recebeu uma dessas. De respeitar os tons da festa, muito bacana. Mais 2 kitzinhos aqui, ó. Uma caixa de espumante, gravata, bombonzinhos. Também, esse foi pro padrinho. Padrinho também. Lindo. Outra opção. Essa aqui, espumante também, com 2 taças. As taças, aqui no caso, essas aqui não estão personalizadas, tá? Mas podem ser personalizadas. Essa parte interna também pode ser personalizada individualmente. Por exemplo, tem 4, 5, 6 padrinhos. A gente coloca o nome individual de cada padrinho. E a caixa linda também. E a caixa toda tem um acabamento com fita, com tudo. Muitas opções, então. Aí tem toda a espécie de papelaria também, bloquinhos, tudo que vocês imaginarem. Falei nos copos, as taças personalizadas, que a gente vê muito nos eventos, é muito legal, muito bacana. Muito sucesso, campeã de vendas. Muito sucesso, que é o que essa empresa tem. E também a gente pode fazer pedido de todo o Brasil. O dia que eu cheguei aqui, tu me falasse que realmente vocês atendem muito. A gente tem uma política bem agressiva comercialmente, né, na parte de venda para cliente final, direto. Né? Então a gente usa muito a internet, usa o meio eletrônico. Então o nosso atendimento aqui é focado 98% na parte WhatsApp, e-mail, dentro dos clientes, e é todo o Brasil. A gente vende para Roraima, para o Nordeste, para Minas Gerais, para o Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, direto, compras da gente. Por quê? Porque a gente tem, além, né, dessa gama, dessa diversidade de produtos, a gente tem qualidade. Né? Nesses quase 12 anos de mercado que a gente tem como confeiteria, né, especialista em eventos, né, como gráfico a gente já tem mais de 20 anos, a gente se especializou em qualidade. A gente tem essa obsessão por qualidade, por atendimento, né, por dominar a técnica. Então, seguramente eu posso dizer que a gente está entre as empresas de destaque nesse ramo. Aqui em Porto Alegre, com certeza, não sei se tem alguém que tenha a quantidade de coisas que a gente tem à disposição dos clientes. O know-how de vocês. Exatamente. Por isso a nossa ideia de mostrar esse showroom, porque realmente quando a gente entra aqui, a gente tem noção de tudo que a empresa oferece. O showroom é maravilhoso, mas a ideia é da gente poder curtir um pouquinho de tudo isso, fazer esse passeio legal, né? Claro. E poder avaliar um pouco do trabalho de vocês. Legal. Então acho que legal a gente poder chegar aqui no showroom, né? Ele foi feito, o showroom, ele já foi projetado para causar esse impacto. Da pessoa entrar pela porta, olhar e dizer assim, uau! Tem tudo isso a Tem ver tudo isso, exatamente. Porque a gente, como é
é uma empresa que vende muito no e-commerce, às vezes a gente não tem essa circulação tanta de pessoas, mas a gente recebe. O pessoal de Porto Alegre, Grande Porto Alegre principalmente, vem aqui nos visitar, as noivas, as aniversariantes, as debutantes vêm aqui para olhar, para sentir o papel, porque muitas vezes é difícil, a gente tem essa dificuldade de vender alguma coisa mais específica, apesar da gente usar todas as ferramentas, tentar usar todas as ferramentas, a gente ainda não consegue sentir a textura de um papel, às vezes ver o brilho por completo e justamente o showroom foi projetado para isso. Sim, para encher os olhos. Para encher os olhos. Essa é a palavra, encher os olhos. Eu acho que eu sou antiga. Somos antigos. Eu ainda gosto de vir no showroom, olhar, poder mostrar, né, ser atendida por alguém, mostrar eu gosto desse papel, porque às vezes a gente não consegue explicar a realidade, né? Vocês têm know-how, têm a experiência. O grande problema, por exemplo, assim, ó, que a gente ainda não tem à disposição a tecnologia, isso aí certamente daqui a pouco a gente vai conseguir superar, tecnologicamente falando. Mas, por exemplo, assim, ó, as imagens, a gente manda a imagem de um convite, de um papel. Se eu mandar para o teu celular, tu vai ver uma coisa que é diferente do meu celular, que é diferente do celular de outro. Exatamente. Então aí a gente não tem essa segurança de ter, tipo, será que é o papel que eu vou gostar ou não? Mas a gente resolve isso de uma maneira antiga. A gente envia amostras para cliente, a gente envia amostras de papel, de convite, tá? Por exemplo, a cliente está lá no Rio de Janeiro e quer comprar da gente, mas está de dúvida do tamanho do convite, do papel, do tipo de impressão, ela não está segura, a gente envia as amostras para ela, né? A gente envia amostras, tem sistema de correio, a gente tem convênio, além dos correios, com diversas transportadoras, a gente consegue botar, por exemplo, assim, um pedido sai daqui hoje, agora, ele está em Curitiba amanhã de manhã, por exemplo. Curitiba, interior do Paraná, São Paulo, a gente já entregou, por exemplo, a gente entrega de um dia para o outro. São Paulo, Rio de Janeiro, as principais capitais do país de um dia para o outro. Então, gente, não tem desculpa. Personalize o seu evento, mas o principal, com pessoas de confiança, com empresas sérias, porque isso está faltando em todos os setores do nosso país. Exatamente. A gente procura justamente pautar o nosso trabalho pela seriedade, né, pelo comprometimento com o cliente. A gente é muito responsável com relação a isso. Obviamente, erros acontecem durante esse processo, mas as empresas a gente tem que avaliar, isso eu sou consumidor também. Então eu tento avaliar não os erros que a empresa comete, mas sim a maneira como ela procede para corrigir esse erro. Né? Aqui, graças a Deus, a gente não tem por costume errar, mas sempre que por acaso acontece alguma coisa que sai fora do nosso padrão, a gente já coloca dentro do nosso processo uma maneira de não acontecer de novo. Exatamente. Bom, eu posso dar o meu depoimento, que eu fiz o convite com a Personalize, adorei o resultado e as pessoas que eu entreguei o convite também amaram o resultado, foi só elogios. Que bom. Obrigada. Capaz. Sucesso para nós. Até a próxima sempre.